do que São Paulo, isso com certeza. Bom, deixa eu pôr pra gravar, então vamos começar. Pra não acabar muito tarde. Hoje é um tema que eu gosto bastante de falar, as meninas que me conhecem sabem, que trabalham comigo sabem que eu gosto bastante de falar dessa questão de organização. E eu acho, na verdade... Opa! Tá tudo certo. Eu acho, na verdade, que é imprescindível, assim, e eu queria começar falando para vocês que essa questão da organização, que a gente mencionou, inclusive, no primeiro dia, né, onde eu falei lá da questão da gente equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, apesar de eu ser um pouco reticente em relação a essa questão de... Deixa eu só fechar aqui, ó. Opa! Apesar de eu ser um pouco reticente com essa questão de vida profissional e vida pessoal, porque eu acho que no final das contas a gente tá lidando, vamos dizer assim, com a mesma vida, então eu sou um pouco reticente de fazer essa separação, mas é óbvio que né, vai ter momentos do nosso dia, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai olhar muito mais às vezes para a carreira, né, para profissional e sempre com o aporte ali da vida pessoal e vice-versa, né? Então, mas no dia a dia eu acho bem difícil, eu acho bem complicado. Acho bem complicado, não, eu sou um pouco reticente em relação a separar essas nossas duas versões, né? Vamos dizer assim. Então, eu realmente gosto de tratar como se fosse uma vida só. Então, é dar um enfoque realmente nessa questão do equilíbrio. Tá na moda, e eu mesmo já falei isso nas redes sociais, né? Quando a gente fala de que, como é que quando você tem um monte de coisa para fazer, como é que você vai dar conta de tudo? Não dando, né? Eu acho até engraçada essa frase, eu acho divertida, mas ao mesmo tempo ela tem que ser preocupante, ela tem que ser preocupante no sentido de que, tipo assim, quando eu falo assim, como é que você dá conta de tudo não dando, ela tem que ter um limite, né? Ela tem que ter ali eu diria que a gente acha engraçado, eu mesmo já usei essa expressão algumas vezes, mas quando eu falo não dando, não quer dizer que eu estou deixando tarefas e prioridades para trás, né? Então eu acho assim, ter uma organização do seu trabalho, da sua vida profissional, combinado com a sua vida pessoal, né? Estabelecendo ali metas, delegando o que você precisa delegar, não perdendo tempo em distrações. Então, assim, eu adoro Instagram, não vou falar pra vocês que eu não gosto, eu gosto sim de Instagram, inclusive até o Facebook eu ainda acompanho, gosto de ver, mas se eu não me policiar, eu fico ali horas e horas. É igual o TikTok, né? O TikTok também é ótimo pra gente ficar perdendo tempo ali. Na verdade, o Instagram e o Facebook também, porque tem os Reels e é a mesma coisa. E os vídeos de hoje em dia realmente são muito, né? Tem os engraçados, os memes, e tem os que realmente são conteúdos que realmente agregam. Então, se a gente se deixar se perder nessas distrações, a nossa vida vai virar uma bagunça. Então, quando eu falo assim, que a gente, como que você dá conta de tudo não dando, na verdade, eu diria que esse não dando, apesar de parecer até meio irônico, parecer uma piada, mas eu acho que é no sentido de que eu levo pro lado do sentido que, assim, se eu tenho, sei lá, 50 tarefas para fazer aquela semana, eu não vou focar em querer terminar tudo num dia só, porque eu sei que eu não vou conseguir dar conta. Então, né, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar, dentro desse, vamos dizer, desse caos, a gente tem que organizar e a gente tem que dar prioridade. E às vezes a gente tem que entender que algumas coisas vão ter que ficar para trás, mas aí cabe a você realmente ter essa maturidade de saber priorizar o que realmente é importante, né, e não deixar para trás. E eu falo isso tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal também, principalmente, né, vocês, nós mães, né, que lidamos com questão com os filhos, com o marido, enfim, né, todo mundo tem as suas vidas, os seus compromissos aí pessoais, então a gente tem que saber priorizar, né, e ambas as vidas são importantes, são complementares, então a gente tem que saber realmente organizar e equilibrar tudo isso. Até porque
Com certeza vocês já passaram por situações onde a vida no trabalho não estava boa, a vida no trabalho estava toda bagunçada e isso refletiu na sua vida pessoal e vice-versa. Por isso que eu digo que às vezes eu sou um pouco reticente em falar que a gente separa essas vidas, né? A Alessandra profissional da Alessandra pessoal, porque no final das contas nós somos uma só. Então a gente não tem como separar essas duas vidas e elas interferem sim, né? Não dá muitas vezes, eu pelo menos não consigo desligar uma chavinha e virar para um lado, desligar a outra e virar para o outro, né? Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio. E eu penso que a gente só vai ter esse equilíbrio, a gente só vai ter inclusive esse equilíbrio emocional, e quando a gente fala lá no primeiro dia da questão da mentalidade, de quantas emoções influenciam no nosso trabalho, eu acho que essa parte de organização também entra nisso. Então, ela pode parecer uma coisa, às vezes, até simples, né? Você fala assim, nossa, mas isso é meio óbvio, ter rotina, ter organização. Mas quando você realmente começa a analisar a estrutura do seu dia, quando você começa a ver o quanto você está performando no seu trabalho, de novo, ou até mesmo na sua vida pessoal, é importante você ver se você não está deixando gaps para trás, se você não está muitas vezes por uma falta de organização, às vezes de uma simples organização, que você não está fazendo o que é esperado de você, você não está conseguindo ir na sua, vamos dizer assim, na sua potência máxima, na sua, né, de trabalhar mesmo todo o seu potencial, né? Então eu acho que é importantíssima essa questão da organização. E por isso que eu queria começar falando sobre isso, né? Trazendo um pouco essa reflexão, eu diria que até uma reflexão mesmo da questão da vida pessoal, da vida profissional, de buscar esse equilíbrio, de se atentar que a organização não é uma coisa simples e que às vezes você acha que você é organizado e você não é, né? Então fazer essa autoanálise, lembra que a gente falou também da questão do autoconhecimento, da autoconfiança, então fazer essa autoanálise, será que realmente está tudo organizado? Será que eu não estou deixando passar tarefas que são importantes, ou às vezes ações, muitas vezes quando eu tô ali fazendo uma prospecção de leads, quando eu tô indo atrás das vendas, será que realmente eu tô esgotando todas as possibilidades, né? Então, será que eu tô encontrando espaços onde eu posso ver onde eu posso melhorar o meu trabalho, que eu posso sugerir isso para a equipe que eu tô trabalhando, ou para os colegas que estão trabalhando comigo, ou até mesmo para o negócio de vocês, porque todos nós aqui, né, empreendemos, a gente presta serviço e a gente também está empreendendo. Então, pensando em estudo, pensando em carreira e também dando o enfoque que a gente sabe que é necessário e é importante para a vida pessoal e também espiritual, né? Por que não? Porque eu também acho que agrega bem positivamente, também faz bastante diferença. E assim, meninas, a gente também sabe que hoje existe um conteúdo vasto aí na internet, nas redes sociais. Eu gosto um pouco desse tipo de conteúdo, então eu também eu digo isso com propriedade nessa questão da organização, né? Da organização, do gerenciamento de tarefas, de gerenciadores de tarefas, de ferramentas para isso. Também muita gente falando dessa questão da mentalidade. E assim, eu falo por experiência própria. Eu sempre, quando eu via um conteúdo sobre isso, um post sobre isso, eu sempre queria entender, eu sempre queria buscar. Quando eu via a dica de um aplicativo, eu também queria ir atrás daquele aplicativo, queria implementar técnicas, a tal técnica do Pomodoro, essa questão de restringir o horário que você vai olhar ali o Instagram, enfim, inúmeras coisas que tudo que eu via me atraía. E eu falo por experiência própria que eu já fiz várias tentativas e já fiz várias experiências. Então, eu já cheguei à conclusão que para mim esses aplicativos de organização não funcionam, agenda não funciona, Trello não funciona, Notion não funciona, aí eu vou tudo pro papel, daí papel faz volume, não dá pra gente andar com 1000 papéis por aí, na bolsa, na mão, no celular, não tem como, aí você volta pro aplicativo, enfim. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu só consegui organizar a minha vida, o meu trabalho, depois que eu entendi que, na verdade, nenhum aplicativo, nenhum dessas ferramentas vão fazer isso para mim. Na verdade, quem vai fazer sou eu, né? Elas são só facilitadores para a gente organizar o nosso trabalho. Então, a partir do momento que eu coloquei foco, que eu coloquei a minha energia para utilizar
essas ferramentas, esses facilitadores, a forma como eles deveriam ser usados, aí sim eu consegui organizar toda essa questão da minha rotina de trabalho, da minha vida pessoal também, né, das minhas coisas pessoais minhas, então dos meus estudos, né, das coisas que eu queria estudar, ler, enfim, tanto para o lado mais técnico quanto para leituras que eu também quero fazer para mim mesmo, de desenvolvimento, enfim, de tudo. Então, eu entendi, né? E eu falo para vocês que eu já passei por isso. Eu realmente estou dividindo assim com vocês porque eu realmente passei por isso e eu entendi que não adianta. Sou eu que tenho eu que vou manusear essas ferramentas, esses facilitadores, né? E eles vão facilitar assim a minha vida desde que eu realmente seja ali disciplinada em utilizar eles na minha rotina. E aí, uma coisa também que eu fiz, que eu acho super interessante, é eleger uma linha só de pensamento, né? Uma linha só de ferramentas. Então, aqui da nossa equipe, a gente trabalha com o Trello, funciona muito bem, né? É claro que vocês que trabalham como suporte e que muitas vezes vão prestar serviços para outras equipes, vocês vão ter que se adequar ao que a equipe trabalha, né? Então, na maioria das vezes, mesmo em equipes pequenas, já tem ali um gestor, ou tem um especialista, ou coprodutor que já, que pelo menos na grande maioria das equipes que eu conheço, usam pelo menos o Trello, ou usam pelo menos uma agenda do Google ali. Então, assim, lógico que no caso de vocês, é importante pelo menos conhecer o básico ali de todas as ferramentas. Mas eu também não acho que vocês precisem se aprofundar, porque eu penso uma coisa também, a partir do momento que eu sou contratada por um projeto, né? Eu acho que cabe a vocês entender com quais ferramentas aquele projeto trabalha, e a hora que você souber, né? Que você conhecer as ferramentas que você vai ter que trabalhar, aí sim você vai lá e estuda e tenta entender como elas funcionam para você desempenhar um bom trabalho no projeto que você está. Então, assim, por exemplo, quando eu trabalhei com o Leandro, eu já trabalhava na área de marketing digital, já tinha um tempo, eu já tinha experiência, eu já conhecia várias ferramentas. Quando eu cheguei aqui, era Eduz, MemberKit, Vimeo, Conta Azul, nada disso eu conhecia, eu tive que correr atrás de tudo isso, né? Então, tô trazendo esse exemplo para vocês que eu também acho que perder tempo se aprofundando em todas as ferramentas do mercado, sendo que você nem sabe se você vai ter que lidar com elas, não faz sentido. Então, mas ao mesmo tempo, cabe a você ter essa iniciativa de correr atrás toda vez que você entrar numa equipe, né? E a equipe te apresentar as ferramentas que eles vão trabalhar. É claro, na maioria das vezes as pessoas vão te passar ali um passo a passo, vão te explicar. Eu também não acho que seja imprescindível, mas é importante, imprescindível que eu falo isso quando a gente contrata aqui, eu não acho que seja imprescindível as meninas conhecerem das ferramentas que a gente trabalha, mas claro, é que o Trello, por exemplo, é uma ferramenta que é muito famosa, muito usual aí no marketing digital. Então, a gente sabe que 99% das pessoas conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, né? Então, também eu acho que não é problema quando você não nunca ter ouvido falar de alguma ferramenta. Eu lembro que quando eu conversei com o Leandro para entrar na equipe, ele me perguntou do Conta Azul e eu não conhecia, mas eu posso aprender, eu vou correr atrás e foi o que eu fiz. Né? Então, tô deixando esses insights aí para vocês que eu acho realmente muito importantes, tá? E no trabalho do suporte das vendas, em qualquer empreendimento, né? Em qualquer área da nossa vida, poderia ter acrescentado nisso, a habilidade da organização em enfrentar os desafios define aqueles que trilharão o caminho das vitórias, tá? Então, uma mente organizada, um ambiente organizado, então isso também pode parecer besteira, mas não é. Então, trabalhar num ambiente todo desorganizado, com muita bagunça, isso com certeza vai influenciar no resultado do seu trabalho. Pode parecer que não, mas influencia. Até a questão no sentido de você estar bem para fazer aquele trabalho. Então, tudo bem, eu sei que tem pessoas que... E tá tudo bem também, tá? Eu sei que tem pessoas que não se importam de ficar o dia inteiro de pijama, de roupa de casa, né? E tá tudo bem, né? Se você se sentir bem assim, eu acho que esse é o importante. E eu falo isso, se você se sentir bem assim, porque eu não me sinto. Então, não que eu fique o tempo todo dentro de casa, arrumada, maquiada e tudo mais. Mas é uma coisa minha, eu não tenho muito esse costume, na verdade, nem na minha vida pessoal, de ficar o dia inteiro com roupa de casa, com roupa de... Não me sinto bem. Então, eu acho que é importante também a gente se atentar a isso,
E aí, de novo, entra aquela questão do autoconhecimento. Tudo isso são pequenos atos, são pequenas coisas que a gente vai implementando no nosso dia a dia e vai fazendo a diferença. Principalmente, eu vou tocar num outro ponto aqui antes ainda da gente passar, quando a gente está trabalhando em home office, quando a gente é o dono da nossa rotina, a gente é o dono da nossa programação, né? Porque eu não sei se todos aqui vieram da CLT, mas pelo menos 100% das pessoas com quem eu trabalho hoje, a maioria das pessoas com quem a gente contrata e eu converso, já tiveram pelo menos uma experiência na CLT, e a gente sabe que a CLT, o trabalho CLT, né, o trabalho fixo, ele é diferente, é uma dinâmica um pouco diferente, muitas vezes, do trabalho que a gente encontra aqui no marketing digital, porque aqui a gente encontra uma flexibilidade maior. Mas eu não gosto de falar, e eu acho que eu falei isso inclusive no primeiro dia, que quer dizer que quando a gente fala de flexibilidade maior, tá ligado à liberdade, né? Então, assim, não que vocês tenham que viver numa prisão, de jeito nenhum, mas assim como na CLT, existe, lógico, um cronograma, existe ali uma lista de tarefas a ser cumpridas. Então, não é tão assim, né? Não é, eu sinceramente, eu não gosto muito quando eu vejo as pessoas falando isso, né? Tipo assim, que a CLT é o vilão, é o monstro de 7 cabeças, tipo, uma coisa horrível, é uma prisão. Tudo bem, claro, quando a gente está trabalhando no home office e a gente não tem que pegar um ônibus para ir trabalhar, ficar no trânsito, ter que ficar ali o dia inteiro dentro de um lugar, obviamente, né, que se você, o tempo que você ganha quando você faz o seu trabalho em casa é muito diferente, isso realmente eu tenho que concordar, mas dizer que o trabalho lá é uma escravidão e aqui é uma liberdade, não é, né? Aqui a gente também tem que cumprir com as nossas tarefas, com os horários, muitas vezes, que é proposto pra gente. Então, por exemplo, quando vocês vão trabalhar de suporte, na verdade, eu vou falar pra vocês que a minha experiência aqui já de 5 anos no marketing digital, e lidando com gestor de tráfego, com designer, com web designer, com pessoal de suporte, a gente trabalha no horário comercial, né? Então, assim, fica muito complicado eu dizer que eu tenho, eu sou designer, não preciso cumprir ali um horário, então eu só vou responder meus clientes à noite. É muito complicado, porque às vezes você precisa de alguma coisa ali ao longo do dia. Então, assim, no final das contas, não tem muito como fugir, né? E eu fico às vezes um pouco até preocupada quando eu vejo muitas pessoas falando disso, porque das pessoas acharem que é muito diferente, e sinceramente eu não acho que é muito diferente. Há sim, sem dúvida nenhuma, uma flexibilidade maior, mas é lógico que existe ali um cronograma e com certeza os gestores que estão contratando vocês vão esperar que vocês atendem essa demanda, e muitas vezes ali dentro de um horário comercial ou dentro de um horário que vocês combinem com essas pessoas que vocês vão prestar o serviço, tá? E, de novo, não se sintam frustradas quando daquela coisa, nossa, mas falaram pra mim que era uma coisa, chegou aqui é outra. Não se sintam assim, porque na verdade é trabalho, e eu acho que todo trabalho tem as suas particularidades. Eu acho que a CLT, o trabalho no modelo CLT, ele tem seus pontos positivos e negativos, assim como o trabalho aqui também tem os nossos pontos positivos e negativos, assim como tudo na vida. Tá bom? Então, vamos lá, depois dessa reflexão aí, vamos falar realmente do que a gente vai... Agora que eu vi que tem uma câmera fotográfica aqui, ó. Essa mesa aqui de trabalho tá mais parecida com a mesa do designer, do editor de vídeo, do que a nossa. Mas então vamos falar sobre as ferramentas de trabalho, que eu acho, assim, essenciais para o trabalho, quando você está trabalhando, obviamente, com suporte ou recuperação de vendas. E assim, e que eu acho que vocês devem focar ou ter isso pelo menos como uma premissa básica, uma sugestão, obviamente. É claro que esse tipo assim, celular e computador não tem como a gente fugir, né? Celular e computador a gente sempre vai ter que ter para trabalhar no suporte, ou na verdade no marketing digital no geral, o mínimo que a gente vai ter que ter é um celular, computador e internet. Isso aí não tem como fugir. As outras duas ferramentas que eu estou apresentando para vocês ali, as planilhas e um caderno de anotações e calendários, lógico que são sugestões que eu acho que são bacanas de implementar no dia a dia, desde que você tenha familiaridade com eles, né? E que eu acho que vão te ajudar bastante nessa questão da organização, tá bom?
E aí, quando a gente fala do trabalho de recuperação de vendas, né, agora bem focando nessa questão das vendas, a ferramenta principal que a gente usa depois do celular, depois da internet, é o WhatsApp Business, né? Então, eu sei que muitas de vocês, ou algumas de vocês, trabalham inclusive com o próprio número, né? Ou às vezes trabalham com um número, né, da empresa ou do projeto que vocês estão prestando serviço, né? Mas, independente se a empresa usa uma central de atendimento ou usa o próprio WhatsApp Web, ele com 100% de certeza que ele usa o WhatsApp Business. Se não usa, eu sugiro a vocês que sugiram isso para a empresa, mas eu acho muito difícil, né? O pessoal que trabalha principalmente no marketing digital ainda ou com algum empreendimento não esteja usando o WhatsApp Business. E quais são as vantagens do WhatsApp Business? Como vocês sabem, o WhatsApp, óbvio, o WhatsApp Business, ele é um formato do WhatsApp que é destinado para empreendedores, para empresas, né, porque o próprio nome já diz, e com isso ele traz muitas funcionalidades que ajudam a gente ali na gestão da empresa, nesse contato com o cliente. Então, como as mensagens de ausência, como as mensagens, né, de um primeiro contato, aquelas mensagens automáticas. Quando você tá vendendo o seu serviço como suporte, você consegue colocar suas informações, você consegue colocar o link do seu Instagram, ou às vezes um link de um portfólio que você tem, né, o horário que você está atendendo ou não. Então, ele realmente, né, com certeza aqui todo mundo já sabe que ele é 100% voltado para empreendedores e para empresas, né? E ele tem realmente muitas funcionalidades ali que são bem bacanas a gente usar. Então, assim, qual que é as dicas que eu dou para vocês quando vocês estiverem à frente aí do trabalho no WhatsApp Business, mas eu falo mais no sentido de recuperação de lista. Lógico, se você estiver vendendo o serviço de vocês também, né? Por que não? Né? Eu acho que essa parte da organização, essa parte de vocês fazerem o exercício, inclusive da venda, tem que partir a partir da venda do trabalho de vocês, né? Porque vocês estão você já é o primeiro produto que você está vendendo quando você está empreendendo. Então, eu acho que você também usar essas dicas, inclusive para organizar o seu WhatsApp Business, faz toda a diferença, né? Então, assim, a primeira coisa, assim, que eu acho primordial é deixar as suas conversas organizadas, né? E aí aqui eu vou trazer algumas dicas e vou falar alguns recursos mais pra frente sobre como deixar elas organizadas. Por quê? Se você... E quando eu falo organizada, seria no sentido de usar esse recurso de salvar os contatos numa linha padrão, tá? Se você tiver liberdade de fazer isso na equipe onde você vai trabalhar, né? Porque eu tô falando liberdade porque às vezes a equipe já tem uma dinâmica deles, mas se você tiver liberdade, faça isso e com certeza o gestor de projetos ou o estrategista que te contratou vai ver isso com bons olhos. Então, deixar as conversas organizadas, etiquetadas direitinho, salvar os contatos de maneira organizada e padronizada. Então, o que isso significa? Quando eu trabalhava com consultoria de sono infantil, eu falo isso porque eu quebrei a minha cabeça muitas vezes. Eu ficava o tempo todo tentando saber como que eu ia padronizar o nome das mães que eu atendia e diferenciar das pessoas que às vezes eu não tinha atendido, que foi só um contato que queria pedir um orçamento. Então, até uma hora que eu consegui estabelecer, e isso faz toda a diferença, principalmente quando você usa ali o mesmo WhatsApp, por exemplo. É que no caso de vocês, quando vocês estiverem prestando serviço, isso não vai acontecer. Mas se vocês usam, por exemplo, o mesmo WhatsApp para o WhatsApp do pessoal, esses contatos eles têm que estar organizados de maneira separada, de maneiras diferentes. Então, eu acho imprescindível, na verdade, uma sugestão, uma dica que eu dou, vocês padronizarem o salvamento desses contatos, tá? Eu não coloquei aqui, mas quando a gente... Eu sei que vocês podem até dizer, putz, Ale, mas difícil se eu pegar um WhatsApp ali que já tá em andamento, já tem um monte de contato, como que eu vou fazer para padronizar? Se for um WhatsApp com muitos contatos e se você tiver acesso, você pode pedir para o seu gestor. Eu sei porque eu já fiz isso e foi uma mão na roda, assim, gigantesca. Acesso às listas dos contatos, e 100% das vezes a gente tem isso,
você consegue subir na conta Google que está associada ao WhatsApp essa lista de maneira padronizada. Então você pode fazer isso já lá no Excel, já arruma o telefone, arruma os contatos de maneira padronizada. É claro que às vezes se tiver muitos nomes, mais de 1000 nomes, isso talvez vai dar um trabalhinho maior, né? Mas tem como, inclusive, vocês fazerem isso através de fórmulas de Excel. É lógico que eu não vou entrar nesse detalhe, porque daí é uma coisa um pouco mais avançada, mas coloquem no YouTube, que com certeza alguém tá lá explicando como você consegue fazer fórmulas para juntar o nome da pessoa, mais uma identificação para você poder padronizar essa lista, e depois dá para subir em formato CSV pelo Google, tá? E aí o que acontece? Quando você atualiza o WhatsApp, todos aqueles contatos eles vão estar todos atualizadinhos ali e olha, faz uma diferença enorme, tá? Então, quando eu falo de salvar os contatos de maneira organizada e padronizadas, é nessa linha que eu tô falando para vocês. Utilizar os recursos de etiquetas do WhatsApp ou da ferramenta em uso. A ferramenta em uso que eu digo são as centrais de atendimento, né? Então, aqui a gente já trabalhou com notificações inteligentes, tem o DigiSaque, que a gente também trabalhou aqui. Agora a gente tá usando a Clint. Eu sei que o DevZap agora também tem uma central de atendimento, agora, né, que é recente, e todas elas, pelo menos todas que eu conheço e todas que a gente já usou aqui, tem esse recurso de colocar as etiquetas que é igualzinho à questão do WhatsApp Business. Então, e aí eu reforço, a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais pra frente, mas eu reforço para vocês. Assim como os nomes, eu acho que eles devem estar salvos de forma padronizada para ajudar vocês na questão da organização aí das listas na hora de contactar. As etiquetas também é importante que elas estejam padronizadas. Então, tentem trabalhar com não trabalhem com um número muito grande de etiquetas, tentem cada vez mais filtrar. Então veja ali às vezes uma etiqueta que não está sendo usada tanto, vê se não dá para eliminar, porque quanto menos etiquetas vocês tiverem ali para trabalhar no WhatsApp, com certeza vai ser melhor, tá? Então organizar suas conversas através das etiquetas e fazer uma limpeza regular de conversas e contatos desnecessários, né? Principalmente quando você está trabalhando aí no suporte. Eu acho no suporte também, na recuperação de vendas, se for possível você já ir, ou às vezes para não perder o histórico, você já ir etiquetando e tirando da frente, porque tem como no WhatsApp Business, não sei se vocês sabem, e nessas ferramentas também sempre tem você filtrar só os contatos através daquela tag. Então eu vou até falar um pouquinho mais também sobre isso um pouco mais para frente. Então eu acho isso imprescindível. Então às vezes você coloca ali uma tag de perdido, de não tem interesse, alguma coisa nesse sentido, já vai tirando ali da frente, porque já vai organizando melhor, principalmente visualmente, para você não contactar essa pessoa. E dependendo da situação, até mesmo apagar ou até arquivar também, porque também sai ali da sua frente, né? E não perde o histórico da conversa, tá? Então eu acho que eu acho muito importante essa questão de vocês terem essas boas maneiras no WhatsApp, vai ajudar com certeza na organização do trabalho de vocês. E aí eu coloquei aqui uma sugestão de etiqueta, uma sugestão de uma sequência de etiquetas que eu acho interessante, tá? E que aqui, na verdade, a gente do 1 ao 8 a gente vai seguir uma sequência quando a gente está fazendo uma ação de vendas, tá? Então, é lógico que fora essas etiquetas aqui, vocês, né, no dia a dia de vocês vão, como é que fala? Vocês vão, a palavra tá na ponta da língua, eu esqueci. Vocês vão, né, monitorar, vocês vão rastrear aí o que é importante de incluir fora essa, se vocês forem seguir a nossa sugestão. Mas eu acho bem bacana essa sequência aqui, quando você está fazendo uma ação de vendas principalmente num determinado período, tá? Eu acho isso bem bacana. Então, como que funciona aqui? Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então, e depois eu vou mostrar para vocês uma planilha de Excel que a gente usou, que eu comentei ontem, que a gente usou aqui por muito tempo e que deu certo. Na verdade, essa planilha hoje ela tá até melhor do que como a gente usava, que eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão ver que tudo que tá aqui vai estar lá também na planilha, então vocês vão conseguir cruzar nas duas ferramentas esses dois dados, para você não perder nenhuma venda, deixar nenhum contato aí sem o seu contato, né? Sem a sua ação aí de venda. Então, o primeiro passo é o motivo, contato ou prospecção. Então, assim, aqui são três opções, tá? Não precisa usar, não vão ser 3 etiquetas. Se você quiser usar motivo, se você quiser usar contato, se você quiser usar prospecção.
Na verdade, eu acho que mais pra frente eu até destrinchei. Aqui eu já destrinchei, mais fácil vir pra cá. Vou só tirar da frente aqui o vídeo. Quando eu falo aqui de frequência de contato, então eu já vou explicar direto aqui o passo a passo. Que seria, a fase 1 é quando a pessoa te manda um contato, né? Então, sei lá, você tá lá fazendo o carrinho aberto, tá lançamento, chega uma pessoa e fala, queria saber mais informações do produto X. Você já pode etiquetar essa pessoa com uma dessas três, na verdade eu diria que com os dois primeiros, né, ou motivo ou contato, porque prospecção na verdade é realmente quando você vai prospectar alguém, né, então eu sugiro, né, a gente geralmente a gente faz isso, é que aqui a gente não trabalha com etiqueta, a gente tá trabalhando com listas, porque como a gente trabalha com a cliente é um pouquinho diferente, mas segue a mesma linha. Então, o primeiro contato que eu tive com a pessoa ali, ou vai ser motivo, que vai ser, quando eu falo motivo, é no sentido de, tipo assim, o motivo do contato, né? Então, ou eu tô entrando em contato com a pessoa e falo, fulano, lembra um exemplo de ontem, que aqui é a Alessandra, da equipe do Pediatria Digital, e eu tô entrando em contato porque a gente tá com uma oferta especial para quem já foi nosso aluno. Esse é o motivo por qual eu tô entrando em contato com a pessoa. Então, eu poderia colocar o motivo ou poderia colocar prospecção. E poderia deixar o contato, às vezes, para quem viesse até mim e, tipo assim, ou seja, fez um primeiro contato, por exemplo. E por que isso? Né? E por que, tipo, por que eu usaria essa dinâmica das etiquetas? Para eu saber aonde que esse lead está. Então, por exemplo, vocês vão entender o porquê. Por exemplo, a pessoa veio e falou para você assim, fulano, eu queria saber mais informações do produto X. Tá, daí você foi lá e respondeu ela. Olá, tudo bem? Não sei o que. Beleza. Vou te passar as informações do produto. Sei lá, tô sugerindo aqui. Aí a pessoa não voltou mais com você. Ela não continuou a conversa por algum motivo. Ela não continuou a conversa e você vai fazer outra coisa, você vai atender outra pessoa. Então, para você não perder ali aonde aquela pessoa tá, já etiqueta, contato. Agora não. Você tá lá falando com ela. Você mandou as suas fez a sua consultoria ali naquele início para poder entender o que ela tá buscando. Ela respondeu para você mandou para ela as informações que ela tava querendo. E aí, só que daí ela também, tipo, parou de falar. Vocês não chegaram nessa parte 3, que é a oferta enviada ou o link enviado. Aí então, eu não parei no contato, no motivo da prospecção. Eu parei ali na parte de ou transição ou da oferta. Você enviou a oferta, mas ela ainda não perguntou o preço, ou detalhou a oferta, mas ela ainda não perguntou o preço, não pediu o link de inscrição, ou ali naquela questão da conexão. A conexão aqui a gente usa seguido da prospecção. Então, quando a gente manda uma mensagem, que nem essa que eu dei o exemplo agora há pouco, falando assim, fulano, eu sou do Pediatria Digital, tô mandando essa mensagem por motivo X, a gente vai mandar, a gente vai ter que esperar ele responder, certo? Enquanto ele não responder, ele vai ficar na fase de prospecção. Quando ele responder, ele sai da prospecção e entra em conexão, tá? Ale, vai dar muito trabalho. Sim, dá trabalho, mas faz toda a diferença e eu vou explicar isso pra vocês por quê, principalmente na hora que a gente vê a planilha, tá? Na verdade, aqui mais ou menos já consigo trazer esse insight para você. Por que que é importante isso? Porque eu consigo, por exemplo, eu fiz a prospecção, é quando eu enviei a primeira mensagem. Então, eu vou lá, contactei, sei lá, 100 pessoas. Depois que eu contactei 100 pessoas, todas aquelas que responderam, elas vão passar para uma segunda fase. Aí passou ali, sei lá, 2, 3 horas, eu vou fazer um follow-up naquela pessoa que ainda não me respondeu. Eu filtro quem é prospecção, que é contato enviado, e mando uma segunda mensagem. E aí eu posso pôr uma outra etiqueta. Eu posso manter a etiqueta na prospecção, eu posso criar uma nova etiqueta falando prospecção 2, então porque daí você consegue ir filtrando quem você já mandou um contato, quem você já mandou 2 contatos, e quem já te respondeu, quem não te respondeu, em qual página aquele lead tá. Porque de acordo com qual página ele tá, que você vai seguir as ações até, obviamente, a gente chegar no objetivo final, que é concluir a venda. Então, o que a gente sugere nessa questão de frequência de contato? Então, eu enviei ou a pessoa enviou, mas ela ainda não falou comigo. Caso o lead não tenha te retornado em 24 horas, enviar uma mensagem com um link de oferta e ele passa para a próxima fase. Aqui é no caso da prospecção, tá? Geralmente, o que a gente faz aqui? A gente entra em contato, a pessoa não respondeu,
a gente, principalmente quando é carrinho aberto e tudo mais, a gente volta com uma outra mensagem, né? Nesse período ali de 24 horas ou até menos, tá? Às vezes a gente faz um período, um intervalo até menor. Então a gente fala, fulano, eu sei que pode estar corrido por aí, até porque eu quero que minha mensagem chegue no topo da conversa de novo. Pode ser que deve estar corrido por aí, eu vou deixar as informações da nossa oferta aqui e o nosso link da página de vendas. Depois você me fala se você tem interesse, por favor, ou deixa uma outra pergunta no final, e aí você, se caso você tá nessa fase onde você enviou o link que ele não te respondeu, ele vai passar aqui para oferta enviada, proposta enviada, e aí na etiqueta você pode até muitas vezes identificar se essa oferta enviada foi para uma pessoa que conversou com você, que passou pela fase da conexão, ou você deixa as duas etiquetas, ou não. Então, por exemplo, a pessoa que tá aqui na fase opa, meu computador deu uma puladinha para trás. Se você tá na fase aqui é que eu tô tocando na tela, ele pulou para trás. Se você está na fase da conexão e enviou a oferta, você pode deixar muitas vezes as duas tags, porque daí você consegue ver, essa pessoa que respondeu e eu enviei a oferta. Essa pessoa aqui não respondeu, mas eu já enviei a oferta daquela mensagem do corrido. Então você vai brincando com isso, né? Você vai organizando os seus contatos exatamente, como eu falei, exatamente na página onde eles estão. Porque vai ficar mais fácil de você fazer as suas ações que a gente chama de reinteração, que aí é o próximo passo, que seria o retorno e a reiteração. Então, eu fiz um primeiro contato, eu mandei a oferta, havendo conexão ou não, eu enviei a oferta ou o link. No quarto passo, que seria mais ou menos 48 horas depois do segundo contato, eu vou fazer uma reiteração do segundo contato, tanto do momento que ele respondeu para você, tanto do momento que ele não respondeu, tá? A gente vai realmente insistir. Ale, mas eu não tô querendo ser chata, incisiva, porque eu não quero ser aquele vendedor chato. Vocês não estão, não fiquem tranquilos que vocês não estão fazendo esse papel de pessoa chata. Vocês estão cumprindo o seu papel, que é oferecer uma solução para a pessoa, que é vender. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente está abordando listas que o contato, a pessoa, quando eu falo contato, a pessoa, né? A pessoa já teve algum contato ou com aquele especialista, ou com aquele projeto, ou com aquele empreendimento, já se inscreveu em alguma lista de captação, então ele já demonstrou o interesse primeiramente, né? Eu acho que hoje é bem difícil a gente ter um projeto que pega uma lista, sei lá, do Google e vai entrando em contato do nada. E, na verdade, até existem ações assim, mas é obviamente que quando houver ações assim, vão ser feitas de uma forma diferente. Então, aqui eu tô exemplificando para vocês um tipo de ação quando o lead, em algum momento, já teve um contato ali com o projeto que vocês estão trabalhando, tá? Então, vocês não vão estar chata. E aqui sendo chatas ou insistentes. Naquele livro de objeções, inclusive, lá ele tem uma parte do livro que ele diz que às vezes o lead pode demorar 6 meses para comprar. Então, imagina se você mandar para ele 2 mensagens e nunca mais mandar. Com certeza você pode estar perdendo uma venda exatamente por não voltar nele. É o que eu digo aqui para as meninas sempre, né? Se ele ainda não respondeu nada pra gente, a possibilidade ainda existe, né? Ele ainda não falou não pra gente, ele ainda não confirmou que ele não quer. E às vezes, até quando ele falou não, às vezes é um não naquele momento. Num outro momento pode ser que seja assim. Então, se a gente não insistir, se a gente não correr atrás, a gente não vai ter essas vendas concluídas. Então, o retorno reinteração depois de 48 horas do segundo contato, seja ele havendo conexão ou não. Esse 6 é quando, às vezes, a pessoa pede para voltar num outro momento. Então, às vezes, ela pede para voltar no próximo lançamento, ou às vezes ela pede para voltar daqui 2, 3 dias. Isso aqui acontece bastante, isso é bem frequente. Provavelmente vocês já devem ter tido contato, ter tido uma experiência com isso, né? No sentido de que, consegue voltar daqui 10 dias quando meu cartão vira. Isso aqui acontece muito comum. Ou quando eu recebo. Então, você vai lá e coloca, né? Chamar depois ou retornar em. Então, essa daqui pode ser que você vá usar ou não, mas eu acho ela uma etiqueta importante de ter aí no seu radar, no seu controle, ou seja, se você vai fazer por etiqueta, por planilha, enfim. Mas eu acho as duas frentes, assim, bem imprescindíveis. E, por fim,
Agora que eu vi que pula do 6 para o 8. E por fim, seria o que a gente chama de última tentativa, ou um tudo ou nada, ou uma bomba de bloqueio. Ou seja, geralmente a gente manda essa mensagem geral para todos os leads no último dia da oferta, lógico, para quem ainda não comprou, né? Para quem ainda não comprou e para quem não pediu para chamar depois. Então, aquela pessoa que não respondeu nada para você lá desde do primeiro contato, depois dos 3 contatos que você fez, ou aquela pessoa que começou a falar com você e depois não falou, ou aquela pessoa que você mandou o link, essa é a hora do tudo ou nada, é a hora que a gente vai enviar uma mensagem final fulano, essa é a última chance, é tudo ou nada. E a gente chama ou tudo ou nada ou bomba de bloqueio, porque é aquela mensagem que a gente vai mandar, sei lá, para 500, 600 leads, e se acontecer do WhatsApp ser banido, é tudo ou nada, né? Aquela hora do tudo ou nada, então a gente não pode banir, não pode perder o chip ali no meio das conversas, no meio do processo ali. Mas essa última tentativa é tudo ou nada, né? Às vezes a gente vai ter o nosso chip banido, mas a mensagem, a informação chegou na pessoa, e a gente sabe, quem trabalha com lançamento sabe que o primeiro dia é um estouro de venda sempre, né? O primeiro dia quando a gente abre as inscrições de um curso, de um lançamento, e o último dia também bomba, porque principalmente o comportamento do brasileiro é muito de deixar para a última hora, então a gente sabe que sempre tem esses 2 picos, então vale muito a pena essa mensagem de última tentativa, de tudo ou nada, de bomba de bloqueio, vale muito a pena. Aqui na fase 4, o que a gente faz aqui, e eu nem sei se eu já comentei, senão eu tô comentando de novo, e dá muito certo, tem dado muito certo, é a gente falar o seguinte: fulano, já te mandei algumas mensagens, provavelmente você, por algum motivo, você não conseguiu me retornar, mas você pode, por gentileza, me dizer se você não tiver interesse, você me avisa, por favor? Você pode me ajudar? A gente tem feito isso e tem dado certo. A gente tem visto que as pessoas têm sido assim, às vezes realmente elas estão na correria, às vezes tipo assim, putz, eu tenho interesse, mas agora não vai dar, e elas respondem. Então isso é muito bom, porque de novo, tira da nossa frente, a gente já elimina que aquela pessoa não vai comprar agora, já passa ela para uma outra fase. Então essa é uma sugestão de mensagem boa pra gente mandar aqui nesse passo 4, tá? Ou se não, mandar no sentido de tipo assim, ai, fulano, você não quer mais receber as nossas mensagens? Você pode nos avisar se você não quiser mais receber as nossas mensagens, nossas ofertas, por gentileza? Algo nesse sentido? Isso também a gente já fez, já testamos aqui, deu certo. Muita gente às vezes falou assim, respondeu assim dessa mesma maneira: eu tô corrida, tô vendo as mensagens, não precisa deletar meu número, me manda assim tudo que você tiver de oportunidade, manda assim, daí a gente agradece e com certeza deixa aquela pessoa ali mais ativa, numa outra oportunidade a gente volta, tá? Aqui, meninas, é mais ou menos a dinâmica que a gente segue aqui em todas as vendas e prospecção de vendas que a gente faz, tanto na questão do lead ter entrado em contato com a gente, quanto uma prospecção que a gente faça. Mas pode ser que vocês trabalhem em projetos que tenham dinâmicas diferentes, e tá tudo bem também. Então, por exemplo, às vezes um carrinho aberto, onde o lançamento vai durar, sei lá, 7 dias, a própria equipe já vai passar para você 7 mensagens que você vai mandar, uma por dia. Mas eu sugiro que vocês tenham essa mentalidade, que vocês tenham essa sequência, mesmo que o projeto tenha, né, a sua própria dinâmica, seja um pouco diferente disso que a gente está falando, mas essas situações elas sempre vão acontecer, da pessoa que vai te responder, da pessoa que não vai te responder, e aí vocês usarem esse caminho, né, usarem esse modelo de caminho faz todo sentido. E principalmente essa parte aqui, que eu acho bem bacana, que é do 4 da reiteração, que é quando a gente pede para a pessoa te ajudar, e a maioria, é lógico que tem aquele, sem dúvida, sempre tem aquele chato que vai falar assim, pô, você não viu que eu já não respondi, aqui já apareceu várias vezes, as meninas estão aí, não me deixa mentir, às vezes já me mandou 3, 4 mensagens, já viu que eu não respondia porque eu não tenho interesse, lógico que vai sempre vai, você pede desculpa, fala, não, tudo bem, não sei o quê, mas enquanto ele não falar não tem como a gente saber, né, então, mas óbvio que, de novo, você não vai entrar no embate com a pessoa, mas aí você agradece, tá tudo bem. Mas assim, gente, é a minoria que faz isso, tá? E o que eu falo para as meninas também, quando essas pessoas vierem assim, elas estão muito mais transmitindo para vocês um comportamento que algo não tá bom com elas do que com vocês. Então não tragam esse tipo quando tiver esse tipo de comportamento para vocês, porque eles estão dizendo muito mais sobre eles do que sobre vocês. Então não deixem isso abalar, isso vai acontecer em qualquer lugar,
né? Como dizem por aí, não tem acreditado que fala que nem Deus, nem Jesus agradou todo mundo, imagine nós, né? Então, fiquem tranquilas em relação a isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês, quando a gente for falar da planilha que a gente usou aqui, faz muito esse movimento aqui também, que eu tô dividindo aqui com vocês das frequências do contato. Então, se você for uma pessoa organizada, né, disciplinada, você vai ver que dá muito certo e com certeza você vai ficar assim com a sua consciência tranquila que seguindo essa sequência aqui você vai perder menos chances de vendas, tá? Então, deixa eu voltar aqui que eu fui direto lá para a frequência. Então, aqui, na verdade, são as mesmas nomenclaturas que eu usei naquele outro slide onde eu falo da frequência, mas aqui seriam só as etiquetas que você muitas vezes, aí no seu trabalho, amanhã, aqui, o 7 tá aqui, que é não interesse, faltou lá, que é quando não tem interesse. Porque aqui quando a pessoa fala que não tem interesse, ela realmente vai para vamos dizer, ela sai desse fluxo de mensagem, por isso que ela não tá lá na frequência de contato, porque quando ela não tem interesse, né, ela não tem interesse, ela vai sair ali daquele fluxo de contato, tá bom? Então, são ideias, são sugestões, né, vocês podem também pegar essas ideias que eu falei para vocês, essas sequências, e aprimorarem, podem ter outras ideias, podem adaptar aos projetos que vocês estão trabalhando, tá bom? E assim, toda vez que vocês virem algo assim nesse sentido, quando vocês estiverem num projeto que apresente algo assim para vocês e vocês tenham ideias diferentes, tragam essas ideias porque não tenham medo de falar. Isso é muito bem-vindo, isso é muito bacana, principalmente que nem aqui a gente que trabalha, a gente prioriza muito essa questão desse clima de equipe, todo mundo se ajudando, e a gente faz reuniões aqui bem frequentes, eu sempre repito isso, né? Eu sempre falo para as meninas, se tiverem algo a acrescentar, tragam, porque a gente já conseguiu absorver muitas ideias que foram realmente muito positivas e acaba ajudando todo mundo. Aqui não é uma sugestão de etiqueta, tá? Aqui, na verdade, é uma sugestão para salvar os contatos, que foi o que eu falei antes. Comecei a falar das etiquetas e acabei pulando essa questão de padrão. Então, eu gosto muito de usar esse padrãozinho aqui de salvar o contato, né? Que seria, por exemplo, a sigla poderia ser a sigla do curso que você está vendendo, né? Então, que nem, por exemplo, a gente está vendendo agora aqui uma assinatura. Então, Pediatria Digital Assinatura. Então, pode ser PDA. Aqui no meio, na verdade, eu coloquei contato, prospecção emotiva, mas não, seria o nome do contato e a data. Então, a data pode ser a data do lançamento, pode ser a data da data que você prospectou. Então, eu fiz uma prospecção, uma ação em outubro de 23. Então, PDA, o contato da pessoa e outubro 23. É lógico que depois pode ser que você tenha que atualizar num segundo momento. Né? Então, assim, aqui é uma sugestão também de você salvar, ou se não, o que eu costumo fazer na ferramenta de e-mail marketing separar, né, os leads dos alunos. Então, PDA fulano, PDA lead fulano, PDA aluno fulano, né? Então, e vai ter um momento que às vezes essa pessoa vai passar de lead para aluno, né? E aí eu acho que fica também uma forma de organizar. E pode, lógico, da mesma forma que você salvou o nome do contato ali, o nome da lista, você também pode criar uma tag PDA lead ou PDA aluno, né? Porque aí você consegue filtrar também uma hora que você queira, tá lá, acabou o lançamento, mas às vezes vai fazer um downsell ali umas 2, 3 semanas depois que o carrinho fechou, e aí eu falo, deixa eu ir naqueles leads do lançamento de outubro de 23, você vai lá, PDA leads, entra em contato com todo mundo e tenta fazer a venda, tá? Então aqui realmente é uma sugestão de como salvar esses contatos aí, se for fácil, né, da dinâmica do seu trabalho, nem sempre a gente vai conseguir. Deixa eu abrir aqui então a nossa planilha, que eu vou compartilhar o link com vocês. Vocês estão vendo ela? Sim? Tá. Tá vendo tudo, né? Então, acho que não. Aqui. Agora sim. Agora sim, né? Beleza. Tá.
Aqui é uma planilha que a gente usou por muito tempo aqui, né? Assim, sei lá, um ano mais ou menos. Eu fui alterando ela várias vezes, mas agora, antes da gente contratar a cliente, ela estava funcionando muito bem. Aqui nessa primeira parte, eu até deixei um disclaimer aqui, um aviso que às vezes vocês nem sempre vão ter acesso eu falo Active porque a gente trabalha com Active, mas lógico, não é todo mundo que trabalha com Active, que é a ferramenta de e-mail marketing. Mas dá para integrar essa planilha de forma que ela fique automática. Se você não tiver acesso, se você não consiga sugerir isso ao gestor, né, da equipe que você está trabalhando, aí o preenchimento deve ser feito manual, tá? Então, como que funciona a nossa planilha aqui de CRM? Então, se você tem acesso à lista, aqui eu acho que são as informações básicas, né? Então, nome, e-mail, telefone. Então, o que a gente fazia? Geralmente, como no nosso caso, a nossa lista, ela estava integrada com o nosso Active, as pessoas entravam aqui, né? Conforme a fase de captura, as pessoas iam entrando aqui, aí já ia preenchendo automaticamente aqui. Como essa planilha era uma planilha para nossa equipe, então a gente colocava o nome da pessoa que ficava responsável aqui. Na época a gente não usava essa questão do contato, a gente usava um pouquinho diferente, mas eu dei uma aprimorada nisso. E aí o que eu fiz? Eu fiz o que eu comentei com vocês. Eu meio que repliquei aqui as etiquetas que a gente também vai usar lá no WhatsApp Business. É claro que quando fala aguardando compra é o link enviado, então são outras formas de falar no final das contas a mesma coisa. Por quê? Porque eu vou até preencher aqui. Então aqui seria, por exemplo, o nome é Alessandra, o e-mail afr10.f@gmail.com, o telefone 12 9785964, sei lá, vou colocar a Vanessa aqui para me vender alguma coisa. Aí a gente coloca aqui o nome do contato, daí, por exemplo, vamos dizer que a Vanessa falou comigo, conexão, e me mandou o link, né, porque eu falei para ela que eu interesso e eu vou comprar. Eu vou deixar aqui como aguardando compra, certo? Aqui tá sem filtro, mas eu posso inserir dados. Eu posso inserir um filtro, porque eu consigo aqui filtrar pelo a situação, né? A situação que eu selecionei aqui. E por que eu falo isso? Porque a hora que você estiver trabalhando com uma planilha dessa, se você for trabalhar, às vezes até por conta, com uma planilha dessa na sua organização, assim como no WhatsApp, você consegue também filtrar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui quais foram as pessoas que estão aguardando compra e ainda não compraram. Porque o que a gente sempre fazia aqui? O que eu sugiro, na verdade, de fazer? Quando você não tem essa planilha automatizada, no nosso caso aqui, era tudo automatizado. Então, quando a pessoa comprava, já entrava o e-mail dela aqui automaticamente. E aí, o que acontece? Quando eu coloco o e-mail igual, né, o da coluna B, afé10.gmail.com, ele vai atualizar ali por converteu, tá? Os outros estão como sim, porque a planilha está em branco e a fórmula está parametrizada de que a coluna B tem que ser igual à coluna F, tá? E aqui observações gerais, tá? Então é por isso que ela tá como sim. Mas a hora que você colocar uma lista de nomes aqui, que aí aqui vai estar em branco, ele vai mudar tudo para não, tá? E por quê? Porque quando eu vejo que quando eu vejo que tá comprou, né, eu já tiro essa pessoa daqui. Então, eu coloco ela como fechado. É que aqui não vai aparecer as outras opções porque né, a lista não tá completa. E aí, eu já deixo de filtrar quem tá fechado. Ou seja, tá vendo? Meu nome sumiu. Tá? Então, assim, é uma forma... a cliente com a qual a gente trabalha hoje, é lógico, de uma forma um pouquinho mais complexa, porque é um sisteminha e tudo mais, mas basicamente ele funciona assim. Eu tentei replicar nessa planilha a forma como a gente trabalha lá. Então, a partir do momento que a pessoa compra, ela sai da nossa frente, ou seja, né, o próprio sistema identifica com a integração que ele tem com os gateways de pagamento e ele já sai da minha frente. Então, eu já sei que aquela pessoa comprou, tá tudo certo. Então, é isso, tá? Então, essa planilha eu também vou passar para vocês, mas basicamente é isso. Se vocês tiverem que fazer isso manual,
façam, né? Eu sei que pode dar um pouco mais de trabalho. É importante incluir também aqui os nomes daquelas pessoas que não estão em listas de captação, mas que chegam até vocês. Então, assim, se não tiver o e-mail, mas pelo menos o nome da pessoa e o telefone você vai ter, porque o telefone, porque ela vai entrar em contato com você, você já vai saber o telefone dela lá. E lógico que provavelmente eu recomendo, inclusive, que no primeiro momento, primeira oportunidade, você pergunte o nome da pessoa, até para começar a chamá-la pelo nome da pessoa. Então, você já coloca aqui o nome e o telefone, tá? E aí, se ela comprar, depois você vai ter acesso ao e-mail dela, você vem e preenche aqui o e-mail dela, que já vai ali virar o converteu. Observações gerais são observações que você vai deixar ali, principalmente quando você for filtrar, né, essa parte aqui em que fase a pessoa tá? Então, a gente trabalhou por muito tempo aqui como eu já disse, né, tô, na verdade, até repetindo, com planilha e dava muito certo, tá? E dava certo, incluir a lista aqui, se conseguir automatizar com o projeto que vocês estão, melhor ainda, né? Melhor ainda, com certeza, tá? Mas deu com certeza muito certo. Eu sou fã de uma planilha, então para mim tudo pode ser uma planilha. Aí aqui a gente tem umas outras sheetzinhas que são de abandono de carrinho, de pessoas que abriu ali o boleto, o Pix e ainda não pagou, porque é importante também que você venha fazendo esse controle, né, dessas pessoas para também ficar em cima delas, as compras recusadas, né, então às vezes o cartão não passou por algum motivo, limite e tudo mais, então é importante também você ter esse controle. Então tudo que acontecer ali no trabalho, somente quando você está trabalhando em recuperação de venda de carrinho, é muito importante você ter esse controle. É claro, às vezes você não vai conseguir ter o controle de 100% de tudo, principalmente se forem listas muito grandes. A gente sabe que aqui no marketing digital, muitas vezes a gente trabalha com listas de 1.000, 2.000 pessoas, mas assim, tente o máximo possível. Os estrategistas, os gestores vão ter fácil essa lista, porque a gente tira lá da ferramenta de e-mail marketing. Então, peçam para eles, tem como você me mandar a lista para eu aqui baixar no meu controle da minha planilha? Vai fazer toda a diferença. E aqui eu coloquei só a título de informação aqui, um resumo de tudo que vai acontecer aqui nessas sheets, tá bom? Nessas planilhas aqui. Então é isso, essa é a nossa planilha, né, que eu chamei de planilha, modelo de planilha de CRM, porque não deixa de ser exatamente para quem não sabe, né, as ferramentas de CRM, eles são ferramentas que nos trazem informações, né, tanto de ganho, quanto de perda, quanto de objeções e tudo mais. A Clint tem isso, inclusive, muito bem. Não tô ganhando nada da Clint para falar deles, tá? Que realmente a ferramenta é muito boa. Então, eles já têm isso muito visual e isso ajuda muita gente no dia a dia. Então, entender, né, em que página estamos, então quantas pessoas abordamos, quantas pessoas fecharam, quantas pessoas falaram que não tem interesse. Então é muito visual, então nada mais é uma ferramenta de CRM, nada mais é uma ferramenta de indicadores para você, né, de performance aí e de andamento da lista ou enfim, do que você estiver abordando. Lá no nosso projeto a gente tinha uma lista, quando a gente trabalhava com planilha, na verdade, eu ainda tinha uma outra lista onde eu colocava não só, porque eu sempre a gente sempre separou essas planilhas por lançamento, tá? A gente sempre separou elas por lançamento. Então, a gente tinha uma planilha dessa para cada captura, para cada lançamento individuais de cada produto, tá? Isso realmente também ajuda bastante a gente a organizar. Eu tô falando isso porque eu sei que às vezes vocês trabalham em projetos que tem uma esteira ali de produtos. Mas a gente tinha uma outra planilha que daí era completona, que aí ali tava, tipo assim, todos os leads da face da terra que a gente tinha. De todas as captações, eles estavam unidos nessa planilha. E por que a gente usava essa planilha? Para vender os produtos perpétuos. Então, ali, entre lançamentos, a gente trabalhava essa lista que estava nessa outra planilha. E a gente faz da mesma forma que hoje, só que usando agora a Clint, tá? Deixa eu voltar lá, então, para minha apresentação. Então, a gente tá, né? Então, eu falei aqui, apresentei para vocês essa planilha, vou disponibilizar ela para vocês. É claro que, né, óbvio, vocês podem mudar, podem ter outras sugestões, até mesmo com os gestores que trabalham com você. E é isso. E a terceira ferramenta que eu, pelo menos, acho imprescindível, que eu sempre tenho aqui, 1000 cadernos, bloco de notas e tudo. Não consegui me desvincular deles, eu ainda sou muito da escrita mesmo, né? Apesar de já usar bastante os eletrônicos, que daí também eles andam com a gente.
é o bom e velho caderno e calendário, né? Então, e por que calendário? Lembra que eu falei agora há pouco daquelas situações onde a pessoa vai falar para você contactar ela de novo em algum momento? Se você não tiver um calendário, se você não tiver um caderninho, que seja um caderninho de anotações, de tarefas do dia, onde você vai ter que lembrar de entrar em contato com essa pessoa, você vai muitas vezes perder esse lead, porque às vezes ele mesmo esquece e não volta para falar com você. E eu aprendi uma coisa que eu achei também muito interessante, que é uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Por mais que você tenha uma excelente memória, e eu falo isso porque eu sempre tive uma boa memória, mas terceirize esses dados para outras ferramentas. Então, usem o calendário do Google, usem o calendário do celular, usem planner, usem agenda para lembrar você, porque daí você tira essa informação da sua cabeça. Você terceiriza, vamos dizer assim, para outro artifício te lembrar naquele dia, naquele momento que você tem que fazer aquela ação. Isso deixa você mais tranquila, organiza melhor o seu trabalho e faz toda a diferença. E não só nessa questão, muitas vezes, de datas, mas na questão de tarefas também, né? Então, assim, quando eu ouvi isso, para mim fez muita diferença, porque eu falei, nossa, é verdade, eu não preciso ficar tentando guardar tudo na minha cabeça, né? E hoje a gente tem tanto artifício, né? O celular ali na palma da mão, a gente tem o calendário do Google, pode ter uma boa e velha agenda ali, porque eu sempre tenho, né? Pode, sei lá, anotar em post-it, a gente tem muitas alternativas onde a gente pode terceirizar e isso vai facilitar muito o trabalho de vocês, vai ficar mais organizado e vai mitigar os erros, ou seja, você vai deixar de esquecer, às vezes, coisas que, né, inclusive, às vezes, tarefas importantes que vocês não vão deixar de fazer. E isso na vida pessoal também, tá? Então, às vezes eu tenho que lembrar de comprar alguma coisa, eu tenho que lembrar, às vezes, de pegar alguma coisa, de fazer alguma coisa em casa, terceirize. Lembre disso. Terceirize para outra pessoa te lembrar, né? Terceirize o seu cérebro para outra pessoa. Isso com certeza vai te deixar com a sua mente aí mais tranquila e a sua performance, tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal, vai ser com certeza bem melhor, tá? Bom, meninas, deixo aí para vocês então as sugestões desses dois livros, assim, que são excelentes, né? O livro de objeções, que é o qual o Leandro fez ali, se baseou, óbvio, né? Fez ali, lógico que no livro vocês vão encontrar um conteúdo muito mais denso de tudo que ele falou ali, que é esse livro de objeções do Jeb Blunt. E esse livro, Os Segredos do Lobo, né, que é do Jordan Belfort, também é excelente, é muito bom. Ele traz muito essa questão dessa sequência de vendas, de você voltar nas pessoas. No início mesmo do livro, ele já traz situações onde ele ele dá treinamentos para equipes de venda, onde ele chega e tá todo mundo desanimado, ele dá um exemplo bem legal de uma equipe que vende seguros e tipo assim, tudo que ele fala que é possível reverter, os caras desacreditam e falam para ele que não, que ele tá viajando, e é bem bacana, assim, lógico, depois ele vai trazer toda essa questão da parte prática, aqueles 3 pilares da venda, no primeira parte de ontem que eu expliquei para vocês, ele vem desse livro, tá, aqueles conceitos vêm dali, e é bem bacana, e a história do Jordan também é bem legal, então fica aí de dica para vocês. Deixa aqui os nossos perfis do Instagram, se vocês quiserem nos seguir, né, e nos acompanhar aí meu e do Leandro, né, nos acompanhar aí nessa jornada, onde a gente fala de vendas, onde a gente fala de marketing digital, onde a gente também anunciamos as nossas vagas aqui na equipe, mas como a gente já falou para vocês, quem se inscreveu na imersão com certeza vai ter uma prioridade aí na contratação, né? Porque como a gente tá se empenhando bastante em fazer com que o chama, que a gente espalhe a nossa chama aí cada vez mais no mercado do marketing digital, a gente com certeza vai precisar cada vez mais de colaboradoras, e eu falo isso para as meninas, e se Deus quiser, e que eu quero que isso realmente aconteça, porque é sinal que daí no final está todo mundo evoluindo aí nas carreiras, e espero que se você um dia for realmente fazer parte da nossa equipe, que você já adianto que a gente preza aqui realmente para que a gente seja uma equipe que trabalhe juntos, unidos, em prol do crescimento aí de todo mundo, não só nosso, mas dos nossos parceiros também, tá bom? Então, a gente vai deixar lá nosso formulário, eu já adianto que a gente deve ter aí, provavelmente, antes do final do ano, com certeza a gente deve ter aí, vamos abrir pelo menos uma vaga, a gente deve abrir,
tá? De alguns projetos que a gente já tá visualizando aí, então não deixem de preencher, lógico, se for do interesse de vocês. Se tiverem dúvidas também sobre as aulas, sobre, né, tudo que a gente falou aqui, também podem compartilhar com a gente lá na plataforma. E, obviamente, que eu vou abrir aqui o nosso chat. Queria agradecer a presença de vocês hoje, em véspera de feriado, né? Já são 8h10 da noite aí, porque aqui em Portugal já são 00:30, mas eu já estou acostumada com essa dinâmica de trabalhar no horário do Brasil. Eu falo que o meu relógio funciona muito mais na cabeça do horário do Brasil do que aqui. Então, e a vantagem que eu tenho é que a minha manhã aqui é tranquila, porque enquanto vocês estão dormindo, eu já tô na ativa. E também não é todos os dias que eu fico assim, né, até tarde na ativa aí. Então, também dá pra, lembra do equilíbrio. Ale, é possível trabalhar com atendimento ao cliente em mais de uma empresa ao mesmo tempo? Ale, Ale de Ale, de Ale para Ale. Eu acredito que seja, desde que você seja uma pessoa organizada. Eu acho que isso é imprescindível. Eu acredito que sim. Mas, Ale, tenha claro que isso também vai ser uma questão de maturidade. Então, o que eu tô querendo dizer? No sentido de, se você tá começando agora, é preferível muitas vezes que você tenha respeite o seu processo de amadurecimento, o seu processo de desenvolvimento. Então, eu sei que às vezes a gente fica na ânsia de pegar 2, 3 projetos ao mesmo tempo, ou às vezes aparece uma oportunidade e a gente não quer dizer não porque a gente tem medo de dizer não para aquela oportunidade, e aí, tipo assim, parece que nunca mais aquela pessoa vai voltar, e aí eu perdi, meu Deus. Não se desespere, né? Faça uma autorreflexão, faça seu processo ali de autoconhecimento, faça a sua organização e veja, será que eu consigo dar conta de 2 ao mesmo tempo? Será que eu já cheguei nesse momento? Né? Então, eu acho esse processo de autoavaliação muito importante. Se você estiver no começo, eu sugiro que você faça esse exercício. Não tenha medo de, muitas vezes, falar, olha, nesse momento eu não tenho agenda, né? Porque oportunidades não vão faltar. Gente, no mercado de vocês não vão faltar. E eu vou falar para vocês que a gente conversa com outros infoprodutores, nós estamos conversando com vários infoprodutores aí nas últimas semanas, desde que a gente começou esse movimento com o Chama. E realmente, assim, a busca por um bom suporte e uma menina boa de suporte, de recuperação de vendas, tá, assim, insano. Então, assim, mas pense o seguinte, às vezes é mais fácil eu declinar um segundo ou terceiro projeto no começo da minha carreira ali, para eu me desenvolver bem, para eu ganhar essa maturidade profissional, do que eu me queimar e aí realmente perder novas oportunidades, tá? É lógico, é claro que isso vai depender muito da questão financeira e tudo mais, mas eu não sou a favor de abraçar o mundo e aí, tipo assim, você não vai dar conta de nada, você só vai se estressar e você vai se frustrar. Porque daí é aquela velha história, né? Desenhar um mundo lindo pra gente quando chega aqui é diferente. E assim, não tô querendo ser contrária a essas pessoas que falam isso, pelo amor de Deus, tá? Porque senão eu também vou estar, como é que fala? Cuspindo pra cima, porque eu saí da CLT, tô trabalhando no marketing digital já faz 5 anos e agora aqui eu quero ficar. Não, aqui realmente o universo é legal, é bacana. Eu não acho que seja pra todos. Eu acho que na verdade tem uma questão de perfil também, né? Então pode ser que às vezes você não se encontre e tá tudo bem, né? E volte aí uns passos atrás, ou às vezes encontre uma outra coisa pra você fazer. Mas eu acho que assim como em qualquer trabalho da vida, tem ali o seu período de maturidade, tá? O que mais? Que bom, Ale. Eu fico muito feliz desse feedback de verdade, porque de tanto curso que eu já fiz, e continuo fazendo, e eu adoro, tá? Eu adoro curso online, não tô reclamando não. Mas eu sou mais dessa também de mais direto ao ponto. De mais direto ao ponto e mais a prática. Porque a teoria com certeza é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? Então, você entender que nem. Lembra a história das perguntas ontem? Mas por que eu tenho que fazer perguntas? Um monte de perguntas. Eu não quero que vocês sejam robozinhos ou só enviadores de mensagem. Eu quero que vocês entendam que existe uma lógica atrás disso. Mas ao mesmo tempo, a gente não precisa ir a fundo nessa lógica. É só entender que é um gatilho, que é um artifício que você vai usar ali, que você vai incentivar a pessoa a responder para você. Mas a gente não precisa ir a fundo. Então, eu também gosto dessa linha assim, mais prática, mais
Também é outra questão de perfil. Tem gente que às vezes gosta também de se aprofundar e tá tudo bem também. Com certeza, o WhatsApp hoje resultado importante de construir relacionamento. Exatamente, que pra mim é exatamente, perfeito, Ale, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E eu vou te falar uma coisa, com o crescimento das redes sociais, crescimento que eu falo, mais pessoas hoje estão no Instagram, mais pessoas hoje estão no Facebook, a concorrência lá, Ale, tá insana. E eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso porque o tráfego tá cada vez mais caro. Então, onde eu quero chegar? A parte de vendas no 1 a 1, no WhatsApp tá cada vez mais crescendo. Né? Então, assim, quantas vezes aqui no nosso projeto, que é para médicos, ele não compra no lançamento. A gente viu um movimento muito grande de pessoas que não eram as mesmas pessoas que viam os nossos stories todos os dias. Isso, na verdade, continua. Ou seja, às vezes a pessoa não entra todos os dias no Instagram, então existia uma rotatividade muito grande. Então, se não tiver nós ali do lado dele, no WhatsApp, fazendo todo esse trabalho de venda, às vezes ele vai ver sua oferta no Instagram uma vez, vai ver seu anúncio uma vez, vai esquecer, ele tem interesse, mas ele vai esquecer. Se ninguém entrar em contato com ele, perdemos a venda. Então, por que eu tô falando isso? Porque todo mundo tá vendo esse movimento, tá? Todo mundo que tá trabalhando no marketing, lógico, não posso falar de 100% das pessoas, mas a grande maioria das pessoas. Inclusive, essa semana, não sei se vocês seguem ou conhecem o Ícaro de Carvalho, acredito que sim, porque a grande maioria das pessoas do marketing digital conhece. E teve uma pergunta bem interessante para ele, que foi uma copy que falou para ele que já ganhava 20 mil reais e ela queria saber como que ela conseguiria escalar, como que ela conseguiria ganhar mais ainda sendo copy. E ele sugeriu a ela para ela ir para esse caminho de recuperação de vendas, de talvez treinar uma equipe, onde ela pudesse multiplicar o conhecimento dela de copy, porque ele falou exatamente isso que eu tô falando, né? Que o mercado hoje tá caminhando muito para essa venda via WhatsApp, e para tudo, né, gente? Nossa, igual médico, como facilitou nossa vida marcar uma consulta via WhatsApp, né? Facilitou muito. Acho que tanto para as secretárias, né, para as assistentes virtuais, quanto para nós também, né? Eu acho que facilitou muito os grupos, muitas vezes, grupos de trabalho, ou de não trabalho, ou dos filhos, então facilitou muito a nossa vida. A gente não vive sem ele. E eu vou falar uma curiosidade para vocês, assim, bem interessante. Aqui, o pessoal usa bastante o WhatsApp aqui em Portugal, mas o SMS é bem forte aqui ainda. Bem forte. O pessoal usa muito aqui também o SMS, o e-mail. Eles usam bastante também o e-mail. Muita comunicação por e-mail. Às vezes você resolve coisas, mas assim, esse ponto é positivo. Às vezes você fala assim, nossa, como eles estão atrasados. Mas aqui também eu percebi que muita coisa se resolve por e-mail. Então, por exemplo, eu preciso resolver uma pendência de documento da Secretaria de Saúde. Eles por e-mail eles atendem, fazem um atendimento que já facilita muito, porque às vezes você não precisa ir até o local. Mas o WhatsApp não. No máximo um SMS. É isso, né, gente? A internet veio para revolucionar a nossa vida, né? Nós que somos da época ainda que não tinha internet, né, Van? Né, Mai? Que vimos isso nascer. Veio para revolucionar a nossa vida. Mais alguma dúvida, mais algum comentário? Claro que a gente vai continuar. É isso aí, vai, que bom. E você tem muito, né, esse enfoque, você mesmo fala que gosta muito dessa questão de aprender, né, essa questão do suporte ao cliente, do relacionamento ao cliente, e é o trabalho que a gente tem feito aqui mesmo, e acho que a gente ainda vai aprender muita coisa aí nessa jornada. Então tá, meninas, então vamos dar o start aí, então, no feriado. Eu, mais ou menos. Porque aqui em Portugal é dia normal, mas como eu trabalho para o Brasil, então o feriado é só para mim, entendeu? A família vai trabalhar, o filho vai para a escola e o feriado é só para mim. Ai, ai. Mas é isso, então, meninas. Obrigado pelo comparecimento. Podem me chamar lá no direct se precisar, podem chamar o Leandro também. Deixem os comentários lá na plataforma. E até uma próxima vez, ou até um próximo contato.
Tchau, gente. Boa noite.